muito orgulho que gravamos mais um programa, Controle de Qualidade, by Francisco Cabreira. Estamos aqui hoje e gostaríamos agora que estamos entrando no período de festas natalinas, desejar a todas as famílias brasileiras e espalhadas mundo afora o nosso desejo de boas festas, aos cristãos que comemorem a data do aniversário de Jesus, dia 25 de dezembro, com muita alegria, com muita fraternidade, igualdade e liberdade. Aos irmãos e todos que desta comungam, desejamos sucesso e que este ano de 2019 seja repleto de alegrias, trabalho e muita luta pela democracia mundo afora. Desejamos também de todos e de todas as religiões o nosso abraço fraternal, pois a raça é uma só humana. Então, as cores negras, brancas, amarelas, qualquer outro tipo que desejarem, isso é apenas etnia. Somos todos iguais, héteros, homos e qualquer tipo de nomenclatura que queiram nos dar com o intuito de semear a discórdia e o ódio. Não conseguirão, pois o amor, como sempre dito por sábios, Santo Agostinho, na carta de São Paulo ao Coríntios, de tudo e de tudo, quem tiver o amor estará sempre à frente. É um sentimento nobre e que desejamos para todos os nossos amigos e também os inimigos materiais e espirituais. Combateremos sempre com a verdade. Então, senhores, vamos agora rapidamente, após essas nossas entradas de boas festas, partir ao cerne da questão. Primeiro, o nosso presidente democraticamente eleito foi diplomado. Parabéns às nossas instituições que estão aí rapidamente aprendendo que não é um militar ou uma junta militar que foi eleita. É um cidadão brasileiro que representou e representa a carreira que ele teve militar. Tanto faz se fosse um delegado civil, se fosse um policial militar, ou seja, quem foi eleito foi o cidadão. Obviamente que ele deverá nomear todas as pessoas que ele entende que têm moralidade e que têm confiança do mesmo. Então, somos a favor de nomear Moro e todos os outros militares que foram colocados lá. As restrições já fizemos. Não gostaríamos de Onyx Lorenzoni, não gostaríamos de Joaquim Levy e, volto a frisar, parabéns, Mourão, bata na mesa, converse com o presidente eleito, porque se não bater na mesa, o senhor que é neófito na política, vai ficar encostado aí. Bata na mesa e exige o seu lugar, as suas nomeações, por o senhor também é vice-presidente da República, eleito democraticamente. E todas as pessoas, sejam elas civis e militares, que forem probas, que tenham no seu devido mistério, ou seja, contribuição a dar à pátria, serão chamadas. Ocupar espaço pelos probos é a nova meta. Em 2019, vamos fazer com que tenhamos uma nova lava-toga. Não vamos aceitar mais ministros do TSE que são denunciados por baterem em esposas e estão escondendo seus crimes, que viram as costas para a pátria e para as pessoas, ou seja, faltam com respeito na hora do hino nacional. Só uma dicasinha sobre essa celeuma. O senhor Edmar Gonzaga, o senhor só deve ficar de frente para a bandeira no hino da bandeira. Vai estudar, dar as costas à autoridade que está sendo diplomada, o senhor é no mínimo mal educado. O senhor deveria responder, em tese, pelos crimes que sua esposa está lhe imputando.
O senhor já deveria estar sendo investigado por essa violência doméstica que corre a boca miúda pela mídia e as autoridades deveriam estar tomando providências. O senhor não tem moral e eu entendo que foi um crime cometido aos símbolos brasileiros, pois o hino nacional faz parte dos símbolos, a bandeira faz parte dos símbolos e outros que o senhor deverá saber. Então eu não respeito uma pessoa que tem essa conduta. Se fosse o presidente eleito, teria mandado parar o hino na hora e ido tirar satisfação com o senhor no ato para saber o que aconteceu. E defenderia a honra da bandeira brasileira aos tapas, se fosse preciso. Porque se o senhor não quer participar de uma cerimônia, não vá. Agora, não vem aqui jogar na cara do povo brasileiro essa má educação. Passamos agora para o nosso STF da atualidade. Essa zelosa corte, que tanto nos deu orgulho no passado, de uns tempos para cá, com a atual composição essa escolhida pelo senhor Luiz Inácio Lula Silva, que foi um político preso, e a senhora Dilma, que também indicou alguns. Esses ministros da atualidade vêm causando extrema insegurança jurídica e não estão fazendo em tese, no meu modesto entendimento, democracia. Pois Lewandowski, em tese, rasgou a Constituição junto com o seu comparsa Renan, quando liberou Dilma Rousseff de uma pena suplementar que estava e está na lei. Vejam, graças a Deus o nobre povo mineiro conseguiu dar o recado e expurgou mais uma vez Dilma Rousseff pela via democrática e lícita. Ou seja, não queremos candidatos pedaleiros, candidatos ex-terroristas, mentirosos, que pregou a benesse para o povo brasileiro e depois fez tudo o contrário do que disse na campanha. Aos mentirosos, o povo brasileiro tem que dar o recado, nunca mais. Então, prometeu fazer trem-bala, prometeu fazer isso, fazer aquilo, não fez nada, só aumentou a luz. Por isso é que vamos estar de olho no senhor Paulo Guedes e no senhor Levi. Senhor Levi, a caixa preta aberta em uma semana. Ordem do presidente Bolsonaro. Se não cumprir, está fora. E se Bolsonaro voltar atrás, ele vai começar a perder credibilidade. Por falar em Jair Messias Bolsonaro, o novo presidente nada tem a ver com as condutas de seus filhos. Evidentemente, o sobrenome pesa, mas ele tem que fazer o que ele fez, dar o recado. Se tiver algum erro, que pague. Então vejamos, antes de perguntar onde estava o COAF, que vamos perguntar, vamos dizer, que bom que o COAF agiu agora. Agora entenda, se tem 1.200.000 arredondando nas contas movimentadas pelo secretário do seu filho, Flávio Bolsonaro, tem 40 em conta de petistas e de outros partidos. Então, queremos também que a imprensa, não o COAF. O COAF já avisou. Apontamento de supostas irregularidades. Agora, as autoridades competentes, zelosa Receita Federal do Brasil, MPs e MPFs, vão atrás, de competência legal, para sugerirem, dar a sua cota sob denúncias. E um juiz de direito, pois estamos no Estado Democrático de Direito, esse juiz vai entender cabível, recebendo a denúncia ou não, dando a oportunidade aos requeridos na Casa Civil, aos ditos querelados na seara penal, porque ficar falando de réu para menosprezar, para constranger, isso é uma babaquice, isso é coisa demodê para fragilizar. Você tem que responder com o nome técnico de um polo ou de outro.
Poderia ser polo passivo e polo ativo. Então vejamos, o senhor Flávio fará suas explicações, se são plausíveis ou não, nós é que temos que saber e julgar. Nós, que eu digo, é o povo que elegeu e os juízes que vão julgar. Então explique, senhor Flávio, e dê oportunidade do seu secretário dar as explicações. Sabemos que rola e sempre rolou, e vamos provar, temos casos aí de Jardel, se não me engano, Ademir da Guia e muitos outros que foram aí, parece que pegando uma boquinha, uma parte do salário de pequenos funcionários. Ou seja, o modus operandi de alguns parece que seria assim, contrata-se um coitado do motorista para pagar aí 10 mil, quando o motorista ganha 2.500, o resto é devolvido. Isso é ladruagem, é safadeza, de qualquer partido, de qualquer pessoa. Tanto faz se roubou 1 milhão ou se roubou 100 milhões, isso tem nome. Agora, não podemos jamais afirmar, sem a investigação das autoridades policiais, dos zelosos fiscais, dos promotores e procuradores e da sentença de um juiz que poderá ser revista pelas instâncias superiores. Ou seja, na democracia, quem impera é a lei. É isso que o Supremo Tribunal Federal deveria estar atento. Por exemplo, disse desde o início, Cesare Battista, assassino condenado pelo seu país democrático, deveria e será devolvido. Agora, onde está o nefasto agora? Isso é o recado que a justiça está dando? Celeridade e eficácia para alguns. As favas, como diria o seu Gilmar Mendes, aos seus inimigos. Aos amigos, aqueles que frequentam casamento, aqueles que têm, por uma via lateral, frequentando as bancas advocatícias de suas esposas. Por que a mídia não fala sobre o mensalinho que a imprensa toda está dando, que a ex-esposa do Toffoli deposita todo mês na conta dele de 100 mil reais? Será que as autoridades não têm que investigar isso? Foi dado pelo antagonista várias vezes. Tem até o banco em Brasília onde é feito. Então, por que será que alguns ministros respondem e respondiam ao tempo que entraram no STF e colocaram em segredo de justiça as suas ações, que eram de improbidade? Por exemplo, Toffoli tinha ações e ainda tem pendentes de julgamento e eram de supostas consultorias. Então, nós temos que passar o Brasil a limpo. Se tiramos uma presidente democraticamente indo às ruas de forma ordeira e pacífica aos milhões, enquanto a mídia mentia, dizendo que era apenas 1.000, 100 mil, não, aos milhões, fomos às ruas. Se formos de novo às ruas e votamos democraticamente, nós temos que tirar democraticamente os ministros que estão com impedimento moral ou legal da Suprema Corte. Então vamos atrás de 2019. PEC da Bengala, vamos acabar com essa história de ficar aí com os velhos há tanto esse tempo. Não, vamos tirá-los. Já vão para casa tarde, alguns de vocês. 2, vamos atrás agora de empichar democraticamente o senhor Dias Toffoli, o senhor Gilmar Mendes e o senhor Ricardo Lewandowski, que em tese não representam nem 10% da população brasileira. Vocês são funcionários públicos. Vocês estão tendo atitudes autoritárias, não de autoridades em tese. E nós vamos cobrar, nós vamos fazer a pauta para 2019 para enchermos de novo as ruas, vamos lotar a Paulista, em todos os lugares simbólicos desse Brasil, mostrando que vocês não mandam no Brasil. Nós, o povo, mandamos no Brasil. Nós elegemos um presidente e ele coloca lá as pessoas que ele entende de sua confiança. Agora,
Os ministros que estão aí no STF hoje, não todos, é lógico, temos exceções, mas quem foi escolhido por Lula, por Dilma e por Temer, ou seja, se os presidentes candidatos que não são cândidatos, alguns estão presos, outros em vias de, vocês deveriam sair daí. Por quê? Se aquela pessoa que lhe indicou vendia um peixe, ou seja, uma conduta de cândido e não era cândido, era bandido, vocês deveriam se envergonhar. Nada contra vocês, mas dizendo o seguinte, um ato de nobreza, não estou confortável porque fui indicado por esta pessoa, apesar de achar que eu não cometi nada de ilegalidade, vou sair da oportunidade. Vamos trabalhar como advogados, como o próprio Moro disse, 22 anos de carreira por amor à pátria, só ficou com o FGTS, pediu para ser exonerado, vai trabalhar agora com um presidente que, se ele bater de frente, ele está fora, porque o presidente foi eleito, ele não. Então, Moro teria que se reinventar, trabalhar como professor fora do Brasil, como advogado. Evidente que quem tem capacidade, aparecerão milhões para contratar uma pessoa honesta. Agora, aqueles que estão aí se agarrando no carguinho, reserva de classe, fazendo 3 anos de auxílio paletó, auxílio moradia, em faixa 1 liminar, depois negociando descaradamente um aumento que quebrará o Brasil, literalmente, que são 30 bilhões de efeito de cascata. Ora, carreira pública agora virou transferência de renda. Já não chega, temos que fazer o Bolsa Família, que metade, se fosse chamado a delegacia de polícia fazer um recadastramento, não apareceria. Temos agora que pagar a conta. Ou seja, vamos ser ministros como na Suécia, na Suíça, vão andar de metrô, transporte público, vão andar de ônibus, vão enfrentar as ruas para que, quem sabe, vocês escutem o que a população tenha a falar e a pensar de vocês, da forma democrática, ordeira e honesta. Eu digo, tenho nojo de alguns ministros da atualidade, das suas condutas, das suas omissões, dos seus julgados, que contrariam próprios julgados passados, ou seja, uma jurisprudência esquizofrênica. Quem é que vai investir num país desse tipo? Não. Então nós queremos uma pessoa que tenha cautela, serenidade e que julgue os processos não de acordo com as capas, de acordo com o conteúdo, ou seja, se tem crime, condenação, se não tem absolvição. Transparência é o que precisamos no governo. Austeridade, exemplos. Então, parabéns aos militares que começaram a cobrar os seus e as suas indicações. Quem foi eleito foi o presidente e o vice-presidente. Ambos têm que conversar sobre o trabalho que vai ser feito. E volto a dizer, senhor Jair Bolsonaro, olho no Mandetta, porque, segundo as denúncias da imprensa e das próprias acusações, quem quebrou a Santa Casa não tem competência administrativa para tocar um ministério. Nós da imprensa livre, aqueles que não ganham jabás, aqueles que não têm verbas travestidas de publicidade, falaremos a verdade, doa quem doer. Enquanto a grande parte da mídia, apenas, em especial a dita grande mídia, lutará para te derrubar, Jair Messias Bolsonaro, nós não. Nós queremos o bem do presidente da República do Brasil, porque só ele e a conduta dos seus farão a diferença para que tenhamos de novo emprego, saúde, educação, segurança pública, tudo aquilo que o PSDB e o PT e seus asseclas acabaram, essa farra do MDB, ou seja, depois da nova república, nós somos ladeira abaixo nos conceitos. Vejam bem, senhores, temos uma economia estagnada, no mínimo, e nós temos os piores índices
na educação. E vem pessoas falando que o ministro da Educação não seria uma pessoa ideal para o cargo porque ele é um colombiano. Preconceituosos. Ele tem mais anos de Brasil que muitos que nasceram antes dos anos 40. Entenda, quem fez uma defesa de tese em latim, quem sempre trabalhou como professor, tenho certeza que fará um bom trabalho. E o primeiro trabalho é desratizar as escolas públicas que estão lotadas de maconheiro e professores com falsas ideologias. Queremos para os nossos alunos, dos primórdios até o fim da universidade, o direito desses alunos terem todos os livros, acesso ao marxismo, acesso ao viés de direita, de centro. Livro é sempre ótimo. Que esses alunos tenham todas as ofertas do mundo democrático e dos outros experimentos, para que eles próprios construam, sem professor forçar, sem professor bandido, travestido, de militante, fazer a cabeça com tese, como sabemos que tem hoje em 90% das universidades. Se você está esquerdado, como dizem alguns alunos, você está bem na fita, na nota. Se você falar a verdade, nem no Enem você passa. Então nós queremos que tenhamos na escola referências de todos os lados, para que o aluno tenha com a sua bagagem, através do seu estudo, por intermédio dos seus próprios conhecimentos, ele possa dizer, voto naquilo, voto naquele, faço aquilo, ou seja, não seja uma massa de manobra, como estão sendo agora poucos artistas, porque a maioria é mercenário, está fadado ao fracasso, porque sem Lei Rouanet, sem a boquinha, não vai conseguir sobreviver. Então fica tentando dizer, nós não somos corruptos. Ninguém disse que artista é corrupto, pelo contrário, eu quero que com a Lei Rouanet melhore, uma lei de incentivo para o palhaço, para aquele catador de bolinha na rua, para quem precisa, para o circo e para o artista que está começando. Isso sim é incentivo fiscal, mas com a devida prestação de contas. Agora, aqueles que não prestarem as contas devidas receberão a reprimenda penal da lei. Não adianta ir embora, falar que foi embora porque o presidente é fascista. Buscaremos vocês fora. Senhor Eduardo Paes, espere que a sua vez chegará. Senhora Dilma, antes do Natal, eu acredito que a senhora ainda terá problemas. Problemas que serão resolvidos na forma da lei. Então, também acho, senhor Lula, que o senhor terá a sua condenação antes do Natal, ou seja, no seu segundo processo, acredito que antes do Natal o senhor terá a condenação judicial pelas provas incontroversas e documentais que foram juntadas aos autos. A minha modesta opinião. Então, parabéns ao senhor José Eduardo Cardoso, que começou a soltar umas notinhas dizendo que o PT tem que fazer a meia-culpa. Porque, como eu sempre disse, quem rouba não é o PT, não é o PSDB, não é o MDB. Não são partidos, um computador não rouba. Quem furta, quem lesa, quem rouba é quem está por trás, quem está digitando, quem está dando ordem. Certo, seu Zé Disseu? Certo, seu Lula? Então, muitos que se sentiram traídos, está na hora de se refundarem, como a mídia está fazendo. Veja, como é que está a Globo agora? Silvio Santos, paraquedista, junto com o Bolsonaro, paraquedista, tirando foto. Ou seja, parte da mídia já está pagando de boazinho, já está querendo ver a sua verba. Nós vamos fiscalizar. Não queremos mais verbas desnecessárias, jabás. Queremos propaganda, sim, que o governo tem que fazer. Campanha de vacinação, uma campanha que precisa ser feita por alguma coisa. Senhor Jair Bolsonaro, só para lembrar, queremos o voto impresso nas próximas, hein? Lembre-se de compromisso, hein? Votamos nas urnas, não com o Smartmatic de empresas fraudáveis, mas o voto impresso. Porque ao invés da senhora Rosa Weber
que na sua diplomação fez aquela falta de educação de ficar dando indiretinho, quem deveria seguir a Constituição Federal é o Supremo, que por lei é o guardião dela e não está sendo em tese, em muitos casos. Solta bandidos contumazes, finge que não vê esses insultos, recebe aumentos abusivos em face do que ganha o cidadão brasileiro do salário mínimo. E não vamos aceitar a reforma da Previdência nas costas dos pobres. Não, não. A reforma da Previdência vai ser, primeiro, o CPF de cada um, você vai receber o teto constitucional. Cortar para a Previdência do Temer, do Sarney, dos próprios deputados, antigos governadores. Qual é o teto constitucional? 30 mil? Vai receber só isso. O resto é resto. Vamos cortar. Isso é reformar a Previdência, seu Paulo Guedes. Agora, nas costas dos pobres, não. Dos pequenos, não. Outra coisa que vamos fazer em outra coluna. A reforma da Previdência Militar não vai ser tratada assim, não. Porque eu não sou, mas os militares têm a sua conduta diferente de um civil. Estão 24 horas, não podem fazer greve, não podem fazer bico. Então, vamos fazer a reforma da Previdência dos procuradores, dos juízes, desembargadores. Sim, esta reforma começando pelo mais alto, dando exemplo. Aí vocês vão ter moral, autoridade para falar com o povão. O que vocês estão tendo até agora é autoritarismo. Ou seja, de cima para baixo, impondo goela abaixo do povo aquilo que nós não vamos aceitar. Esqueçam mídias tidas como grandes. Seu curral eleitoral e de jornal já acabou. Nós temos agora as mídias alternativas, aquelas que os desesperados, os mercenários em caos estão dizendo, na internet pode tudo. Pode nada. O que pode na internet é gente que tem café no bule, é gente que tem integridade mental, moral e física para falar a verdade e combater as teses. Se tivermos errado, pedimos desculpa. Se tivermos certo, continuaremos com a nossa tese. Então, senhoras e senhores, 2019, vamos continuar na luta democrática por um Brasil melhor. E um Brasil melhor passa por prendermos os canalhas envolvidos com as leis de incentivos, os fraudadores da Lei Rouanet, passa por derrubar todos do MDB, do PSDB, do PT, do PSL, de qualquer que forem os partidos. Todos que estiverem com sangues nas mãos, ou seja, emprestar dinheiro sem volta para ditadores de democracia, fraudadores da democracia, como a Venezuela, como Cuba, como esse filho do Teodoro, ou seja, Lula, você e todos que emprestaram esses valores têm sangues de inocentes nas mãos. E vocês não controlam mais o crime organizado. Vocês vão ser e sentir a sequela do que vocês causaram. Porque eu respeito muito mais um criminoso que não teve estudo, que não teve oportunidade, que é tido como uma célula daquilo que você vive, do produto do meio que você vive, do que um bandido contumaz travestido de candidato. Nós vamos atrás com um novo COAF de todos, não de alguns. E vocês todos aí, porque vocês sabem o que fizeram. Nós só temos indícios, hipóteses. Saiam antes. Façam como o Sarney aí, vão embora para casa, como o Fernando Henrique, tido como velhinho, que na minha modesta entendimento é um velhaco, porque está traindo o Brasil falando mal lá fora, plantando o ódio e a discórdia, ajudou a criar o livro Príncipe e o Sapo. Fala bem, né, seu Fernando Henrique, do seu amiguinho Lula. Então, antes de falarem mal do Brasil lá fora, sejam honestos uma vez na vida
e falem a verdade. Nós queremos apenas compactuar com nações democráticas que respeitem os direitos humanos. Os direitos humanos não é só dos esquerdopatas. Os direitos humanos é de todos os humanos. E, preferencialmente, os humanos que têm que ser defendidos são os humanos que têm a característica de humanos. Amor ao próximo, respeito à vida alheia, ao numerário alheio, ao erário público. Porque entre defender o direito de um cidadão normal, comum, trabalhador, e um cidadão que mata, que despreza, que espanca animal, nós vamos defender o direito do cidadão normal. Porque alguns que são tidos como humanos, se formos verificarmos, não têm as características dos humanos. Então, direitos são para todos. Agora, se tivermos que optar entre chorar a mãe de um cidadão de bem, de um prestador de serviço à pátria, de um gladiador, eu prefiro chorar no velório do bandido. Sempre nós estaremos do lado das famílias. A igreja deverá explicar o que o comunista Chico Buarque faz no Vaticano, batendo um papinho com o Papa. É por isso que a Igreja Católica perde a cada dia fiéis. Quem vai ser fiel vendo o que está acontecendo? O Papa recebendo sempre com um sorriso, alguns como Fidel, que já não deve estar nem no céu, certeza que deve estar no inferno. Outros da linha da esquerda, que sempre foram ditadores, por exemplo, Evo Morales, que dá um presente Papa, que é um símbolo comunista. Olha, a rigor, o direito canônico, já estariam condenados, porque é crime receber comunista dentro da Santa Sé. Perdoar faz parte. Agora, compactuar, em tese leniente, depois não reclame se estão perdendo fiéis. Porque hoje, com as novas mídias, tudo vemos. Nada passa desapercebido. Vai ficar cada dia mais difícil vocês, demagogos, tentarem nos enganar. E nós não somos o contrário da seita da jararaca. Nós vamos cobrar do presidente tudo aquilo que ele pregou. Moralidade, austeridade e transparência. Quem errou vai pagar. Que bom que o Mourão e muitos outros já conversaram, já chamaram as falas, esse mimimi de Joyce e de outros que às vezes não tem nada a não ser ficar o dia inteiro fofocando e quando recebem uma crítica, vem dizer que os outros são fofoqueiros. Não, nós votamos num presidente, cada um votou naquilo que entendia melhor. Agora, deputados, governadores, são eleitos a reboque. Então, mantenha o seu lugar, a sua altura, o seu nível. Não queira ser mais do que vocês são. Tenha conduta como Janaína Pascoal, que fala sempre a verdade, adere à causa que tem que aderir. Não fez o pedido de impeachment da Dilma por achar que era contra o PT. Não, era porque estava errado. É porque ela estava, Dilma Rousseff, dando pedalada fiscal. Então não há interesse em tirar um partido ou outro. O interesse nosso é tirar pessoas ou incompetentes ou corruptas. Tiramos Cunha e tantos outros como tirar. E não queremos o Renan Calheiro, nefasto em tese. Não queremos. Não adianta você pagar a tua turminha para falar isso, para investigar aquilo. Vamos saber quem deu a ordem para investigar, saber quem usou o COAF para isso, para aquilo. Espero 2019. Senhor Requião, tido como muitos como Maria Louca,
Ora, faça favor, mantenha a postura. O senhor comeu alfafa, de novo, como o senhor disse para os seus eleitores, para os seus oponentes? Senhora ex-ministra Benedita da Silva, mantenha o seu lugar. Responda pelos crimes que os MPs e MPFs estão dizendo e imputando. Se a senhora quer passar o Natal com Lula, pô, já pega a fila. O ano que vem vocês vão estar lá dentro com o Lula, fica tranquilo. Com o Moro, todos terão a sua vez. O COAF trabalhará como sempre. Deveria ter trabalhado, em face de todos, não de alguns. A zelosa Receita Federal vai trabalhar. Aquela listinha que tinha aí de 12, 15 mil nomes, vai se acabar, seu sargento. Vamos atrás. Então, esperem, brasileiros, com essas notícias novas. Parabéns aos empresários, como alguns, que eu não vou citar nome para não querer fazer propaganda, mas estamos vendo que já estão oferecendo empregos. São pessoas que querem fazer mais de 1 milhão de empregos. Vamos fazer isso. Como nos Estados Unidos o Trump pediu e as pessoas ajudaram, os empresários têm que ajudar agora. Assim que virar janeiro, vamos começar a dar emprego, vamos começar a ajudar. Cada carteira assinada é um Bolsa Família menos. Ninguém quer esmola. Todo cidadão de bem, todo pai de família quer um bom emprego. Este é o melhor programa de renda, como dizia Ronald Reagan. Agora entenda, Margaret Thatcher, a dama de ferro, ela dizia, em breve síntese do necessário, não existe dinheiro público. O tributo é o seu dinheiro. Então nós pagamos a conta e essa conta está cara, perto do péssimo serviço que vocês fornecem a nós, pela insegurança pública, pela falta de hospitais, leitos e atendimentos decentes, pela péssima educação, porque nossos professores atuais deveriam ter vergonha se eles são os titulares das pastas, o MEC e todos os ministros que passaram, Cristóvão Buarque, qualquer um deles aí que passou aí por aí, vergonha, péssimos índices nós temos. Então, deixe as pessoas novas trabalharem. Parabéns ao ministro das Relações Exteriores, que está chamando as falas, ou seja, dizendo bem claro, o Brasil tem os seus interesses, vamos defender o interesse brasileiro e trabalhar com todos que quiserem trabalhar de uma forma legal. Não tem mais essa de emprestar dinheiro para ditadores e ditaduras travestidos de democracia, para que não voltem e fiquem essas propinas no ar. Ou será que ninguém percebe que o Lula dá um recibo, esse dinheiro vai para o país X de um ditador e seu filho volta nas vésperas das eleições com um avião lotado de dinheiro, de relógio e tudo, para o quê? Para abastecer as campanhas. Deveria, em tese, como já disse antes, a nossa zelosa Polícia Federal e Receita chiparem esses valores, ou seja, o dinheiro, a mala e os relógios, para que a gente tivesse até o destino final. Mais uma semana a gente saberia qual o deputado, qual o vereador, qual o prefeito, qual o governador, qual o presidente, qual o vice que recebeu esses mimos, esses presentinhos. Aí estaríamos avançando. Mas não, talvez por interesse midiático ou até por outros interesses, derrubam-se logo e nós não vamos saber sempre a conclusão. Bom, desejamos a todos aqui um 2019 com muita saúde e o que precisamos, proteção divina. O resto são só restos. E tenho dito, meus amigos,